Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal confirma a validade de provas de crime de tráfico de drogas obtidas em busca domiciliar. STF invalida trecho da Constituição do Rio Grande do Norte que trata da vacância de cargos de governador e vice. O Conselho Nacional de Justiça vai julgar em plenário a conduta do juiz de Santa Catarina acusado de assédio judicial no caso Mariana Ferrer. Ministério Público do Rio de Janeiro quer que dirigentes do Detran e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária devolvam mais de 790 milhões de reais aos cofres públicos. Casais homoafetivos formados por homens e mulheres trans passam a ser protegidos pela Lei Maria da Penha. E ainda 10 anos de audiência de custódia. Uma reportagem especial mostra como essa importante ferramenta do Judiciário contribuiu para a proteção dos direitos humanos. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal invalidou trecho da Constituição do Rio Grande do Norte que trata da vacância de cargos de governador e vice. A decisão, por unanimidade, foi no plenário virtual da Corte. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra artigo da Constituição Potiguar, que estabelece critérios para o comando do Executivo Estadual quando houver ausência do governador e do vice. A norma prevê que, se a vacância ocorrer no último ano do mandato, por causas não eleitorais, o cargo deve ser ocupado pelo presidente da Assembleia Legislativa ou, se ele não aceitar, pelo presidente do Tribunal de Justiça Estadual. Na ação, a Procuradoria-Geral da República lembrou que a Constituição Federal estabelece que, em caso de vacância do presidente e do vice-presidente da República, devem ser realizadas eleições diretas, se a ausência for na primeira metade do mandato ou indiretas, se for nos 2 últimos anos. A Procuradoria-Geral argumentou que, embora os estados não sejam obrigados a reproduzir o que está previsto na Constituição Federal, o Supremo já afirmou jurisprudência no sentido de que, em caso de vacância, 2 chefes do Executivo, estados, Distrito Federal e municípios devem realizar novas eleições. Assim, segundo a ação, a Constituição do Rio Grande do Norte desrespeita a jurisprudência do STF. Ao atender o pedido, o relator ministro Cristiano Zanin citou outras decisões do Supremo no sentido de que, em caso de vacância, os entes federados não têm liberdade para definir a forma de preenchimento e precisam seguir o que está previsto no artigo 81 da Constituição. Segundo o ministro, o Supremo Tribunal Federal tem construído sólida jurisprudência sobre a imprescindibilidade, em tais casos, da realização de novas eleições diretas ou indiretas em respeito aos princípios democrático e republicano. Todos os ministros acompanharam o relator. Decisão semelhante foi adotada pela Corte ao analisar trechos das Constituições do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Pará, Mato Grosso do Sul e Acre. Emissoras de rádio e TV têm a obrigação de convidar para debates políticos apenas os partidos que tenham menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. O critério foi mantido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. A norma está prevista numa lei de 97 e regulamentada por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2019. O Partido Novo entrou com a ação no STF e alegou que a contagem do número de parlamentares deveria ser feita no fim do período de convenções partidárias. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o pedido e disse que a resolução do TSE que regulamentou a norma apenas organiza como a lei eleitoral deve ser aplicada, sem criar novas exigências ou direitos. Há 93 anos, as mulheres brasileiras conquistavam um direito fundamental, o voto. Uma vitória histórica que marcou o início de uma jornada por mais igualdade e participação na política. Desde então, muita coisa mudou, mas os desafios ainda existem. Na reportagem especial de Evelyn Araújo e Vianney Bentes, você vai entender qual o impacto do voto feminino na construção da democracia no Brasil.
4 de fevereiro de 1932, o dia em que as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar. Apesar de facultativo, o voto feminino foi um marco histórico. Um ano depois, em 1933, houve eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez na história do país, as mulheres puderam votar e ser votadas. Com a nova Constituição, em 1934, o voto feminino foi consolidado. Depois disso, muita coisa aconteceu. O Brasil passou a ser o primeiro na América Latina a conceder o sufrágio para as mulheres. Apesar disso, a igualdade política entre os gêneros só foi oficializada em 1946, quando a lei tornou o voto obrigatório a todas as pessoas alfabetizadas. Lúcia se lembra bem a primeira vez que foi às urnas. Foi depois da ditadura militar, quando ela já tinha mais de 20 anos. Hoje, por causa da idade, o voto para ela não é mais obrigatório, mas para a aposentada, a missão com a cidadania ainda precisa ser cumprida. Enquanto eu tiver saúde, né, e acesso com tranquilidade, eu voto. Que a gente continue na luta, unidas, sempre procurando melhorar, aperfeiçoar, estudar, que a gente realmente tem muitas mulheres ainda que podem dar um significado maior à política. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a maioria do eleitorado brasileiro continua sendo composto por mulheres. Elas representam 52,4% dos 155 milhões de pessoas aptas a votar. Em breve, Tereza e Luísa vão estar nessa lista. Nas próximas eleições, as gêmeas ainda não vão ter 16 anos, idade em que já se pode ir às urnas. Apesar disso, elas têm consciência de que são peças fundamentais na construção de um futuro de igualdades. E eu sempre achei a ideia muito legal, tipo, você poder escolher o presidente ou essas coisas do país. E vai ser legal, eu acho interessante, assim. Claro que para fazer isso eu preciso me manter informada sobre política, essas coisas, para não acabar votando na primeira pessoa que aparecer. A gente tem, né, esse direito faz tempo, eu vejo todo mundo da minha família, as mulheres votando. É importante estar informada, como ela disse, e é uma coisa que eu sempre quis. Poder ter a chance de decidir o que eu quero para o futuro do meu país, acho muito importante, sempre achei. Algumas mulheres marcaram a história ao lutarem pelo direito de votar e serem votadas. A advogada Berta Lutz foi uma delas. Ela é conhecida como a maior líder na luta dos direitos políticos das mulheres brasileiras. Berta foi a responsável por indicar a primeira prefeita eleita no Brasil, Alzira Soriano, em 1928. Quase um século depois, no entanto, a participação feminina na política ainda é motivo de reflexão. Entre as candidaturas nas últimas eleições gerais, no ano passado, apenas 15% das candidatas a um cargo foram mulheres. Entre os eleitos, esse índice cai, sendo apenas 13%. Caroline é professora de Direito Eleitoral. Para ela, a legislação brasileira evoluiu muito nos direitos às mulheres candidatas, mas lembra que a política ainda precisa avançar na concretização dessas garantias. Não basta simplesmente a legislação dizer que tem que ter 30% de mulheres na política. É necessário também que esses 30%, pelo menos, façam parte de toda a sociedade, todos os locais de poder. A gente sabe que a política ela não é feita só diante das câmeras, só na frente dos holofotes. A gente sabe que a política também é feita nos jantares, nas visitas à casa uns dos outros. A gente sabe que o debate ele vem sendo construído até ele ser falado para a população. E nesses debates de bastidores, as mulheres não participam normalmente. É por isso que, apesar da legislação, a gente não consegue ter um resultado tão positivo assim. TT e Lulu estão preparadas para o que vem pela frente. A gente conhece muita gente que vai conseguir votar e é uma pena que a gente não consegue, mas a próxima, sem ser essa, a outra, a gente já vai conseguir, já vai estar tudo tranquilo. Mas os nossos colegas vão, então a gente vai ficar conversando com eles, pedindo conselhos, né?
Próximo bloco. Depois de 40 anos, a comarca de São João da Ponte, em Minas Gerais, ganha um novo fórum. A gente fala sobre os debates envolvendo a proibição do uso de celulares nas escolas. Voltamos em instantes. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que financeira condenada a devolver dinheiro à consumidora não pode compensar com parcelas não vencidas. Repórter Marina Campos. Segundo o processo, a consumidora ajuizou a ação de revisão contratual contra uma financeira, alegando que o contrato de empréstimo conteria cláusulas abusivas. Na justiça, a empresa solicitou que, se condenada, pudesse compensar a devolução do dinheiro com valor de parcelas do contrato da consumidora que ainda iriam vencer, quitando o saldo devedor. Em primeira instância, o juízo recalculou as taxas a serem aplicadas no contrato de acordo com as aplicadas pelo mercado à época e concedeu o pedido da empresa de compensação. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a consumidora recorreu ao STJ. A relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que, apesar de simples, a demanda merece atenção, pois impacta diretamente nos contratos celebrados pelos consumidores brasileiros. Ela explicou que, conforme prevê o Código Civil, a compensação proposta pela financeira somente pode ser aplicada nos casos de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Dessa forma, o colegiado reformou a decisão de segundo grau, que havia permitido a compensação de valores a restituir com parcelas que ainda não estavam vencidas do empréstimo. Para os ministros, isso só pode ocorrer em relação a dívidas já vencidas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça também decidiu que o termo de adesão entre o proprietário de um terreno e a associação de loteamento não é um título executivo extrajudicial. Repórter Kátia Gomes. O caso julgado teve início quando uma associação de moradores ajuizou a ação de execução para cobrar taxas de um morador. O juiz extinguiu a execução, alegando que o termo de adesão não era um título executivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. A associação recorreu ao STJ, defendendo que o termo de adesão deveria ser considerado um título executivo extrajudicial. Mas a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que os títulos executivos extrajudiciais foram criados para facilitar a execução de dívidas sem passar por um processo completo, mas apenas podem ser aqueles previstos na legislação, como no artigo 784 do Código de Processo Civil. Ela afirmou que esse artigo não cobre taxas de associação de moradores, pois trata, por exemplo, de contratos de locação. A ministra também destacou que a interpretação extensiva do artigo prejudicaria a segurança jurídica, pois geraria incertezas. Segundo ela, a interpretação deve ser restrita para garantir o entendimento das normas. Portanto, não se pode considerar a associação de moradores como um condomínio para efeitos de cobrança de taxas de forma simplificada. A advogada especialista em direito civil e condominial, Solange de Campos César, esclarece por que uma associação não pode ser considerada um condomínio. A associação, mesmo que ela seja um condomínio de fato, ela não é um condomínio legalmente, de direito. Ela é de fato, mas não é de direito. Por quê? Porque ela não tem uma escritura, ela não tem a certidão de matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. E por esse motivo, este condomínio não pode ser registrado como um condomínio, e sim como associação. Então, por este motivo, todos aqueles títulos, os boletos emitidos por uma associação para cobrança de despesas condominiais, de despesas relativas àquela associação, condomínio, não pode ser cobrada via executiva porque não constitui um título executivo extrajudicial. Depois de 40 anos, a comarca de São João da Ponte, em Minas Gerais, ganhou um novo fórum. As instalações modernas vão garantir maior celeridade no atendimento às demandas judiciais.
Fabrício Veloso compõe a inauguração. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entregou à população de São João da Ponte, na região norte do estado, o novo prédio do Fórum Juiz Francisco de Borja Vale. A solenidade de inauguração contou com a presença de servidores e autoridades. Após a execução do hino nacional, o novo prédio foi entregue à comunidade pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. A cerimônia continuou no interior do prédio, no novo salão do júri. Logo em seguida, as autoridades fizeram o descerramento da placa de inauguração. O presidente Correia Júnior ressaltou a importância do novo fórum para os servidores e a comunidade. O objetivo dessas inaugurações é que o nosso serviço seja sempre prestado com qualidade. Aqui nós vamos poder receber com dignidade as pessoas que nos procuram e os nossos servidores e servidores que aqui trabalham terão um ambiente também mais agradável para exercerem suas atividades. As novas instalações do edifício foram construídas em uma área de 4.000 metros quadrados, doada pela Prefeitura. De acordo com o Executivo Municipal, a obra foi muito aguardada pela cidade, que possui mais de 25.000 habitantes. Vai dar celeridade, vai cuidar melhor do servidor e atender também o nosso povo melhor. E o que eu espero agora é que efetive essa segunda instância da ponte para poder cuidar do cidadão. É motivo de muito orgulho e muita honra. Nós estamos bem representados aqui hoje pelo Executivo, pelo Legislativo e hoje pelo Judiciário, nos honra muito. Atualmente, mais de 10.000 processos tramitam no Fórum da Comarca de São João da Ponte. Com as novas instalações, o TJMG vai garantir mais celeridade e melhoria no atendimento das demandas judiciais da cidade e de municípios vizinhos. Esse novo espaço ele representa a efetivação de uma prestação jurisdicional mais séria, adequada, de qualidade e que atende a todos os requisitos de acessibilidade. Hoje nós temos um prédio mais amplo que traz conforto também aos servidores, além de atender com maior presteza o jurisdicionado. A comarca de São João da Ponte reúne também as cidades de Varzelândia, Ibiracatu e Lontra. A proibição do uso de celulares nas escolas tem gerado um grande debate. Enquanto muitos defendem a tecnologia como ferramenta de apoio ao ensino, outros alertam para a distração e queda do rendimento dos estudantes. Os limites e benefícios da tecnologia você vê agora na reportagem de Lídia Lemos. Volta às aulas sem um item que era comum por aqui, o celular. O início do ano letivo em 2025 trouxe essa novidade, em virtude de uma recente legislação do governo federal, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos por alunos nas dependências escolares. Ela veda o uso de aparelhos celulares, tablets de uso pessoal, nas dependências de estabelecimentos de ensino, seja ela uma sala de aula, um teatro, ginásio. Também fica vedado o uso de telefones celulares nos recreios, intervalos, sendo disponível para o estudante apenas em uma situação de emergência, um estado de necessidade. O tema divide opiniões entre os estudantes, que agora precisam procurar outras distrações enquanto estiverem no recreio ou intervalo entre as aulas. Para alguns está sendo um fardo, né? Em determinados momentos, para mim também está sendo um fardo, né? No recreio, eu conversar muito com pessoas de fora da escola e agora não está podendo, mas por outro lado, de verdade, estamos fazendo coisas que antes não conseguimos, estamos nos comunicando mais, estamos passando momentos, até eu estar falando com alguns meus amigos, assim, parece que o tempo está sendo mais aproveitado. Ainda estou me acostumando, está sendo um pouco difícil para todo mundo, não é só para mim, mas tá sendo legal, tipo, dá para interagir bastante com o pessoal, conhecer pessoas novas, inclusive os novatos do primeiro ano. A legislação surge em resposta ao crescente debate sobre o uso excessivo de telas e aos impactos negativos que podem gerar no aprendizado, na concentração e na saúde mental de crianças e adolescentes.
A secretária Sueleide Duarte explica que cabe às redes de ensino e escolas públicas e privadas definirem suas próprias estratégias de controle do uso dos aparelhos e afirma que sensibilizações através de palestras devem ser realizadas para conscientizar os alunos. Então, pensa-se em processo de engajamento, palestras para sensibilização, estudos, rodas de conversa entre vários segmentos da sociedade que compõem a comunidade escolar, onde a gente possa discutir o verdadeiro objetivo dessa lei, que é cuidar da questão da saúde mental de nossas crianças e nossos adolescentes. Porém, até o momento, nós estamos em conversa, em discussão, para que a implementação dessa lei ela aconteça de forma, digamos, sustentável, que ela não aconteça de uma maneira em que fique fragilizado a sua implementação e a sua continuidade. A diretora dessa escola de ensino médio afirma que nesse início os jovens estão resistentes à legislação, mas garante que está otimista nos benefícios já percebidos, tanto no aprendizado quanto na socialização dos estudantes. Agora eles estão tendo mais interação, né, no momento da aula, os professores estão relatando isso e também a gente está percebendo que antes eles ficavam meio que assim, alguém curtiu, algo, né? Aí dava aquele barulhinho, ele ia lá para rever, sabe? Estava o tempo todo pegando o celular e perdendo a concentração mesmo. E agora a gente está sentindo em sala de aula essa interação maior. Sem contar na parte externa da escola, porque na hora do intervalo praticamente não tinha diálogo entre eles, né? E agora, não, eles estão, vocês veem a movimentação, ouvem as vozes deles falando, rindo, brincando, estão buscando a forma de brincar, de interagir de forma analógica, não é? Com Uno, com dominó, com coisas assim, né? O normal de um adolescente, né? De criança, e isso é muito satisfatório. Por falta de consulta aos indígenas, o Ministério Público pediu que o processo de contratação de professores em Jacareacanga, no Pará, seja suspenso. As informações com Márcio Fontinelli. Em um trabalho conjunto, os Ministérios Públicos Estadual e Federal encaminharam uma recomendação à Prefeitura de Jacareacanga, no Pará, solicitando a suspensão da seleção de professores temporários para atender as comunidades indígenas na região. O documento reforça que o processo de contratação violou uma série de normas nacionais e internacionais por não realizar a consulta prévia, livre e informada aos indígenas, que representam 60% da população local. Se o governo municipal não acatar a recomendação, poderá responder à ação na Justiça. A seguir, TRF1 garante a nomeação a um menor de idade emancipado que passou no concurso do IBGE. E casais homoafetivos formados por homens e mulheres trans passam a ser protegidos pela Lei Maria da Penha. Os detalhes no próximo bloco. A Lei Maria da Penha se estende agora para casais homoafetivos formados por homens e mulheres trans. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ampliou a proteção contra a violência doméstica para esses grupos. Os detalhes dessa decisão com o repórter Pablo Lemos. Há uma ausência de norma que estenda a proteção da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos e as mulheres transexuais e travestis, reconheceu o Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, destacou na decisão uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça sobre discriminação e violência contra a população LGBTQIA+, que diz que não houve identificação de nenhum caso de LGBTfobia que teria motivado medida protetiva da vítima com relação à parte acusada, o que pode demonstrar uma dificuldade do Estado em apresentar esse direcionamento de respostas efetivas que transcendam o direito de punir. Moraes acrescentou que isso demonstra a existência de significativa omissão constitucional do poder legislativo e que a Lei Maria da Penha aplica-se a todas as relações de violência de gênero, mesmo que o sexo biológico da vítima seja masculino, desde que esteja em uma situação que desempenhe o papel social atribuído e cobrado das mulheres, de dominação e subjugação.
Ainda segundo ele, a identidade de gênero, ainda que social, é um dos aspectos da personalidade. E nela estão inseridos o direito à identidade, à intimidade, à privacidade, à liberdade e ao tratamento isonômico, todos protegidos pelo valor maior da dignidade da pessoa humana. Para o ministro Alexandre de Moraes, é possível estender a incidência da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo masculino se estiverem presentes fatores contextuais que insiram um homem vítima da violência na posição de subalternidade dentro da relação. O ministro também enfatizou que a igualdade de direitos prevista na Constituição deve garantir essa proteção. A decisão foi tomada em julgamento virtual de uma ação da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. A ABRAF alega, entre outros pontos, que a Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas apenas para mulheres em situação de violência doméstica e que, por essa razão, homens gays vítimas de agressões dentro de casa ou em relacionamentos afetivos não têm respaldo legal adequado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem analisar um recurso que pede para esclarecer pontos de um entendimento do STF que definiu que decisão de juizado especial que conflitar com o Supremo pode ser anulada. Marta Ferreira tem mais detalhes. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário foi quem entrou com o pedido para esclarecer alguns pontos do julgamento ocorrido em novembro de 2023. Alega que, diante da dimensão do tema, podendo atingir milhares de processos já arquivados e com situações jurídicas já consolidadas, é necessário reanalisar a questão. Isso porque os ministros entenderam que é possível anular decisão definitiva dos juizados especiais se ela tiver sido baseada em norma ou em interpretação que posteriormente tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo. O Código de Processo Civil prevê essa possibilidade por meio de uma ação rescisória, que nada mais é do que uma nova ação que permite anular uma decisão definitiva. O problema é que nos juizados especiais, os processos são mais simples e rápidos. Por isso, a lei que trata dos juizados especiais não permite ação rescisória. O plenário do Supremo, contudo, entende que não há impedimento caso uma das partes alegue eventual inconstitucionalidade. Assim, para os ministros, a decisão de juizado especial pode ser invalidada por outros instrumentos jurídicos, como impugnação ao cumprimento de sentença ou por simples petição. No caso concreto, uma pensionista obteve em juizado especial decisão favorável ao aumento do seu benefício. Essa decisão se tornou definitiva. Depois, em outro caso, o Supremo Tribunal Federal considerou que a interpretação jurídica usada na decisão não estava de acordo com a Constituição. Então, o INSS pediu que aquela decisão definitiva fosse revista, mas o juiz do caso e a turma recursal não concordaram com essa solicitação e a questão veio parar no Supremo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a nomeação a menor emancipado que passou em concurso do IBGE. As informações com o repórter William Nascimento. O menor emancipado garantiu na Justiça o direito de assumir a função de recenseador do IBGE. Ele havia sido desligado do processo seletivo por não ter 18 anos na época da convocação. O TRF1 manteve a decisão favorável ao candidato, destacando que a emancipação, feita por escritura pública antes da recusa, lhe concede capacidade plena para exercer funções públicas, conforme o Código Civil. O IBGE argumentou que a exigência de idade mínima está prevista no edital e na Lei 8.112 de 90, mas o tribunal considerou que essa regra deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais, garantindo igualdade aos emancipados. Para o relator desembargador federal Flávio Jardim, a emancipação equipara o menor a um maior de idade, para fins de investidura em cargo público. A decisão do colegiado da 6ª turma foi unânime. O Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou os trabalhos para a elaboração do plano de descarbonização da Justiça Estadual. Acompanhe na reportagem de Laura Meirelles.
Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e orientado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou os trabalhos para a elaboração do Plano de Descarbonização da Justiça Estadual. A presidência do Tribunal de Justiça, o desembargador José Zucchini Nogueira, montou um grupo de trabalho que tem a sua primeira reunião hoje aqui, com a intenção de criarmos um plano de descarbonização a ser validado oportunamente pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que tem medidas de estabelecimento de um inventário das emissões do Poder Judiciário de Mato Grosso, a adoção de medidas de redução na emissão desses gases de efeito estufa e também de compensação dessas emissões. Apesar de ser um nome pouco conhecido pela maioria da população, o conceito de descarbonização é simples. É a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável para reduzir e, a longo prazo, eliminar as emissões de gás carbônico por empresas, cidadãos e instituições. O objetivo do TJ é chegar em 2030 com as emissões de carbono neutralizadas. O Judiciário, com a apresentação do Plano de Descarbonização, traz uma resposta, uma contribuição, o que o Poder Judiciário está fazendo para uma melhoria climática. Então, esse Plano de Descarbonização prevê que até 2030 tenhamos um judiciário neutro, neutralizando as nossas emissões, e é preciso, então, que todas as áreas contribuam para a identificação das medidas que podem ser implantadas, reformuladas, para que tenhamos, então, atendido esse parâmetro de neutralizar as nossas emissões até 2030. Apesar da recente orientação do CNJ sobre a descarbonização, o Judiciário mato-grossense já vem implantando medidas e ações sustentáveis ao longo dos últimos anos. Podemos aqui citar, por exemplo, na década de 90, a criação de um juízo especializado em matéria ambiental, que é o JUVAM, que teve até o nosso presidente, desembargador José Zucchini Nogueira, como um dos titulares ao longo da sua história e da sua carreira. Então, Mato Grosso e o Poder Judiciário mato-grossense sempre estiveram na vanguarda nessa matéria. Não vai ser diferente agora no estabelecimento de um plano de descarbonização e na atuação firme para a redução das emissões do Poder Judiciário mato-grossense. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça vai julgar em plenário a conduta do juiz de Santa Catarina acusado de assédio judicial no caso Mariana Ferrer. E o Ministério Público do Rio de Janeiro quer que ex-dirigentes do Detran e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária devolvam mais de 790 milhões de reais aos cofres públicos. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Conselho Nacional de Justiça leve a plenário o julgamento para apurar a conduta de um juiz de Santa Catarina acusado por assédio judicial. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Fux em medida cautelar. Fux anulou o ato do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, que havia negado o recurso e arquivado o processo administrativo disciplinar contra o juiz de Santa Catarina, Hudson Marcos. O processo foi apresentado pela União Brasileira das Mulheres depois que o juiz apresentou mais de 160 ações judiciais contra jornalistas, personalidades públicas e influenciadores que se manifestaram sobre a atuação dele no caso Mari Ferrer. O caso ganhou notoriedade em 2020 depois que um vídeo da audiência mostrou a influenciadora, vítima de estupro, ser humilhada pelo advogado de defesa sem nenhuma interferência do juiz Hudson Marcos. A UBM afirma que as ações contra pessoas que criticaram a atuação é uma forma de assédio judicial. No ano passado, o juiz desistiu das ações e a reclamação no Conselho foi arquivada. A UBM recorreu e o ministro Mauro Campbell indeferiu o recurso. No Supremo, o ministro Fux atendeu o pedido para que o recurso contra um magistrado seja julgado pelo plenário, conforme prevê o regimento interno do CNJ. Passageiros de uma estação do metrô em São Paulo presenciaram uma briga que terminou na morte de um estudante de 20 anos. Ele foi baleado por um policial militar aposentado, preso em flagrante por homicídio.
Em audiência de custódia, a Justiça de São Paulo converteu a prisão dele em preventiva. Repórter Rafael Porfírio conta os detalhes. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão entre os dois começou dentro do vagão do metrô e terminou em luta corporal na plataforma de Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Imagens mostram o PM aposentado Enéas José da Silva, de 57 anos, trocando socos e chutes com o estudante Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos. Ao cair no chão, Enéas saca a arma da cintura e atira. As pessoas se assustam e saem correndo após o primeiro disparo. O estudante tenta fugir, mas o PM corre atrás. Baleado, Eduardo cai metros depois, perto de uma escada rolante. O estudante foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Enéas da Silva foi preso em flagrante e levado ao presídio militar. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva por homicídio. A arma usada no crime foi apreendida e passará por perícia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Polícia Federal e CNJ cumprem mandados de busca em gabinete de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Justiça condena Correios a pagar pensão vitalícia funcionária. E Ministério Público do Rio de Janeiro pede que ex-dirigentes do Detran e da SEAP devolvam mais de 790 milhões de reais aos cofres públicos. Confira os destaques. O Ministério Público do Rio entrou na Justiça com uma ação civil de ressarcimento erário de 790 milhões de reais contra Fernando Avelino Vieira, ex-presidente do Detran, e César Rubens Monteiro de Carvalho, ex-secretário de Estado de Administração Penitenciária. A ação relata que entre 2008 e 2013, o Detran transferiu mais de 660 milhões de reais à SEAP, através de 11 termos de cooperação técnica, sem que houvesse prestação de contas dos valores repassados. De acordo com as investigações, eles foram responsáveis pela celebração e manutenção dos convênios que tinham o objetivo de implementar programas vinculados à SEAP. O Tribunal Superior do Trabalho condenou os Correios a pagar pensão vitalícia para uma funcionária que teve lesões por esforço repetitivo na coluna e nos pés após trabalhar 7 anos como carteira. A mulher vai receber uma indenização de 30 mil reais. A Corte também determinou que a pensão deve chegar ao valor integral do salário da funcionária e ajustado de acordo com aumentos salariais concedidos à categoria. Ainda cabe recurso da decisão. A Polícia Federal, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do desembargador Elci Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele e o juiz Jean Pimentel foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça na última sexta-feira. Na ação, a Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras S.A., aponta possíveis infrações disciplinares dos magistrados, como a transferência de quase 150 milhões de reais da companhia, mediante autorização de expedição de alvarás. A Corregedoria Nacional também determinou bloqueio de acesso dos magistrados aos sistemas do Tribunal de Justiça do Estado. O Ministério Público Federal abriu inquérito para fiscalizar políticas de memória, verdade e justiça referentes à resposta federal à pandemia. Repórter Márcio Fontinelli. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Pará decidiu abrir inquérito para promover e fiscalizar políticas públicas de memória, verdade, justiça, reparação e não repetição relativas à atuação do governo federal na pandemia de Covid-19. Como parte do processo, o MPF já requisitou informações ao Ministério da Saúde, ao Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, à Fundação Biblioteca Nacional e ao Conselho Nacional de Saúde. O objetivo é garantir, entre outros pontos, a transparência em relação às medidas tomadas pelo poder público durante a pandemia e os dados reais sobre o número de vítimas do vírus. O general Guido Amin Naves tomou posse agora no final da tarde como ministro do Superior Tribunal Militar. Viviane Novaes. A cerimônia na sede do Superior Tribunal Militar, na capital federal, reuniu autoridades dos 3 poderes, convidados, amigos e familiares do general Guido Amin Naves. O novo ministro fez o juramento. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo,
cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. O general Amin assumiu uma das 4 cadeiras destinadas ao Exército Brasileiro no STM. Ele substituiu o ministro Lúcio Góes, que se aposentou em dezembro passado, depois de chegar à idade limite de 75 anos. O novo ministro ocupava até hoje o cargo de comandante militar do Sudeste, uma das funções estratégicas do Exército. A seguir, Supremo Tribunal Federal confirma a variedade de provas de crime de tráfico de drogas obtidas em busca domiciliar. E ainda, 10 anos de audiência de custódia. Uma reportagem especial mostra como essa importante ferramenta do Judiciário contribuiu para a proteção dos direitos humanos. É já já. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas. Marta Ferreira tem mais informações. De acordo com o processo, os policiais militares faziam patrulhamento em uma rua de Curitiba, no Paraná, quando um casal em um carro e um outro homem em frente a uma residência demonstraram nervosismo ao ver a viatura. A mulher jogou um porta-moedas pela janela do carro. Um homem fugiu por um córrego próximo e o outro correu para dentro de casa. Ao encontrar drogas no porta-moedas e após autorização de uma moradora, os policiais entraram na casa e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes. A questão começou a ser analisada em uma das turmas, mas a discussão acabou no plenário. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o entendimento do STJ não obedeceu aos parâmetros definidos pelo Supremo. Para o ministro, em casos como esse, os agentes públicos devem agir motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem uma situação flagrante. Ele lembrou ainda que, segundo a jurisprudência do STF, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente, ou seja, o flagrante existe enquanto não cessar a permanência. No caso concreto, para o ministro Alexandre de Moraes, ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em razões devidamente justificadas, como nervosismo e a tentativa de fuga dos envolvidos. As audiências de custódia no Brasil completam uma década. De lá para cá, o procedimento usado pelo Judiciário para analisar as prisões em flagrante e os mandados de prisão ajudaram muitas pessoas que não deveriam permanecer presas enquanto aguardavam ou ainda aguardam o fim do processo. A repórter Viviane Novaes mostra um desses casos. Ela também conversou com juízes e defensores públicos que avaliam os ganhos na proteção dos direitos humanos. Acompanhe. Gustavo Rodrigues, de 19 anos. O jovem foi preso em Taguatinga, no Distrito Federal, e levado para uma audiência de custódia. Contra ele, um mandado de prisão de outro estado por não pagar pensão alimentícia. Na audiência, o juiz Rômulo Teles verificou que, apesar do mandado ter o nome de Gustavo, dos pais e o CPF, não havia a menor chance dele ter praticado o crime. Ele até falou, doutor, na época desse processo eu tinha 11, 12 anos de idade, eu não tinha condições de ter um filho. Gustavo foi solto e o caso está sendo investigado para se descobrir o erro. Este é um exemplo da importância da audiência de custódia, procedimento criado no país em fevereiro de 2015 por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que segue compromissos assumidos pelo Brasil como o Pacto de São José da Costa Rica. O pacto exige que toda pessoa presa seja apresentada rapidamente a um juiz. Em 2019, a audiência de custódia foi incorporada formalmente ao Código de Processo Penal por meio do pacote anticrime. Esta é uma típica sala de audiência de custódia. Do lado de cá ficam o juiz e o secretário de custódia. E aqui o promotor de justiça.
Nesta mesa ficam sentados o advogado ou defensor público e a pessoa que foi presa. Em 2021, a audiência de custódia passou a ser feita não só para prisão em flagrante, mas também para cumprir mandados, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nessa situação, a nossa competência é mais restrita. Nós não podemos revisar a decisão de outro juiz, porque nós somos uma instância revisora, e nos limitamos a analisar se o mandado é legal, é formal, está devidamente registrado, e se os dados daquela pessoa no mandado correspondem a ela própria. Perguntamos CPF, filiação, o nome completo, e em seguida procedemos a essa segunda averiguação, que diz respeito a se houve alguma violação de direito, maus tratos ou prática de tortura policial. Desde 2015, foram mais de 2 milhões de audiências em todo o país. Desse total, 59% resultaram em prisão preventiva, 41% em liberdade e 0,3% em prisão domiciliar. Os relatos de tortura ou maus tratos chegaram a 153 mil casos. A audiência de custódia deve ocorrer em até 24 horas depois da prisão em flagrante. Se for solta, a pessoa não deixa de responder ao processo. Os casos analisados podem ser, por exemplo, homicídios, crimes contra a vida e contra o patrimônio. Durante a pandemia de coronavírus, as audiências passaram a ser virtuais por causa da necessidade de distanciamento social. Mas elas devem ser feitas de preferência, sim, de forma presencial. Às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa está agressiva, às vezes está indiferente. São coisas que a gente percebe no dia a dia e isso ajuda a analisar as situações de fato que chegam também para o nosso exame. Nos atos de 8 de janeiro, a Justiça fez um mutirão de audiências de custódia para ouvir os envolvidos na depredação das sedes dos 3 poderes, como conta o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Magalhães. Elas foram feitas em uma parceria com a Justiça Federal, a Justiça do Distrito Federal, defensores federais e também defensores estaduais, porque várias pessoas foram presas e aí era necessário garantir para cada uma delas a audiência de custódia para verificar realmente se cumpre ou não os requisitos para elas serem mantidas preventivamente presas. Nos 10 anos de existência da audiência de custódia, juízes e defensores são unânimes em dizer que esse procedimento foi um grande avanço na garantia de direitos. Acredito que a audiência de custódia foi um grande avanço para a proteção dos direitos humanos no Brasil. Ela não serve mais só para você verificar a integridade física do preso e para verificar se é caso de prisão ou soltura, mas também para fazer os encaminhamentos psicológicos, sociais, de saúde e trabalho, coisas que podem fazer aqui na audiência. Eu sinto e que coíbe bastante uma atuação policial excessiva e abusiva. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.